Você é engenheiro, arquiteto ou trabalha na área de tecnologia? Conheça a Credicrea, uma cooperativa de crédito focada nesses profissionais há mais de 16 anos. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais com as menores taxas. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Credicrea é cooperativa, é digital, é para o sul do Brasil. Sejam cooperados.
A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina, Engenharia para a Vida. Olá, boa noite, pessoal. Estamos iniciando a primeira semana do Congresso para profissionais aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos em Jaraguá do Sul. Estamos muito gratos com a sua presença. Será composto de 3 dias de evento, onde iremos iniciar aqui pela Negra Engenharia, onde teremos muita experiência para compartilhar com vocês. Amanhã teremos o pessoal do Bombeiros, com pessoas que já escreveram o livro, tem uma bela história que podem tirar muitas dúvidas com vocês. E na quarta-feira iremos encerrar com as mulheres que superaram aí sua vida profissional como mãe e irão nos transmitir um grande momento aí de felicidade e de compartilhamento. Nesse momento, queria compartilhar com vocês as empresas que nos ajudam a promover evento como esse a vocês. Então, possuímos a Formato Piscinas, a Artento Studio, a Vestire, Marmoraria Hartz, Porto Belo Shop, Madeireira Flórida, Inove Móveis e Decorações, Virato Imóveis, Gaúcho Bancadas, a RT Metalúrgica e o Cred Creia, nosso parceiro aí, nossa cooperativa financeira que trabalha com os engenheiros e arquitetos aí e profissionais técnicos. Como patrocinador oficial desse evento, patrocinador máximo, nós temos o CREA Santa Catarina. O CREA vem trabalhando com o intuito de fortalecer as entidades. Esse ano já foram 36 entidades patrocinadas, 1,2 milhões distribuídos entre as mesmas, e também vem investindo na universidade corporativa com o objetivo de atualizar os profissionais. Contamos com sua presença nesses dias de evento. Aproveitem, é um momento único, é um momento para vocês conhecerem a associação, todos os trabalhos que ela realiza. E também hoje é um grande dia, o Negro é um dos nossos fundadores, um dos decanos da associação, muita história para contar sobre a Negra Engenharia, sobre seu início, meio, agora um período de transição. Então, aproveitem, esse é o tempo. Obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer o convite da associação, de expor um pouco das nossas experiências profissionais. Eu queria apresentar o pessoal que está aqui comigo na mesa. Então, nós temos aqui a Márcia, que hoje, além de minha esposa, é o financeiro da empresa. Já me pediram para mim fazer um curso para como ensinar os profissionais a ter a esposa trabalhando com eles sem que se haja muitas brigas. Tá? Do outro lado tem a Jaqueline. Jaqueline está conosco desde 2013 e ela começou aqui depois que ela foi bolsista da prefeitura. Ela começou conosco, não tinha nenhuma experiência na área de projetos e na área profissional. E conosco está o Luciano aqui, também, que é para continuador dos nossos trabalhos aqui, se conseguirmos chegar nesse acordo. Já hoje ele já faz parte do quadro da empresa, já é um dos sócios da empresa,
ele detém hoje 5% da empresa, então já está com bastante responsabilidades aqui. Bom, da minha parte, eu sou engenheiro eletricista e pós-graduado em segurança do trabalho, formado em 81. Nesse final de semana nós tivemos um evento no qual nós comemoramos esses 40 anos de formado, com mais 8 dos meus colegas de faculdade que puderam vir, né? Já temos 2 falecidos, então seriam 10 que estavam conosco lá presentes, né? Eu tenho 64 anos, nós somos casados há 40 anos, esse ano a gente vai fazer dia 21 de novembro, então está perto daí, 40 anos de casados. Temos 2 filhos, né? Torci um monte para que um deles seguisse o meu caminho, mas infelizmente isso não aconteceu. E eles seguiram os caminhos deles. E a Márcia e eu, nós temos o dizer que nós queremos nossos filhos felizes. Não importa o que eles façam, que eles sejam felizes. Então, nós queremos que eles façam aquilo que eles amam, que têm preferência e que eles amam, assim como eu faço aquilo que amo. A Márcia sempre fez aquilo que ama. Hoje ela está não fazendo tanto aquilo que ama, mas está fazendo com quem ama, então, né? É verdade. Bom, em 2004 e 2005, a gente foi presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, uma entidade que deu bastante network, né? Hoje uma palavra bastante usada, o network, para a gente, e nos credenciou para trabalharmos para diversas empresas em Jaraguá do Sul. Desses anos, a gente tem algumas coisas que são interessantes, por exemplo, o CRED e CREA, a Arena Jaraguá, tá? Análise estrutural da Ponte do Portal, o centro histórico da estação de trem ele foi oriundo antes da minha gestão de 2004, 2005, mas na minha gestão nós demos um ênfase com toda a mídia que existente da época aqui. A gente deu ênfase para que isso realmente fosse efetuado e nós conseguimos fazer. E nós tínhamos um projeto futuro de fazer uma torre aos fundos da Igreja Matriz, que seria um mirante turístico para a cidade de Jaraguá do Sul, né? A gente tem um dizer aqui dentro do escritório que problemas foram feitos para serem resolvidos. Então, não existe problema que não tenha que ser resolvido. Alguns são mais difíceis, né? E nem sempre a gente consegue resolver da forma que a gente gostaria, mas são resolvidos, isso que importa, então a né? gente sempre procura resolver os problemas, né? Vocês vão notar que aqui, dentro dessa mesa aqui, as pessoas que eventualmente quiserem falar alguma coisa, elas vão poder falar. Então, eu dou essa liberdade para os demais membros aqui da mesa também, que quiserem falar, que é bem legal assim a gente conversar. Nós em 81, quando nós entramos na faculdade em 1976, né, não existiam nem computadores ainda no Brasil. As primeiras calculadoras, uma turma antes da nossa na faculdade usava régua de cálculo para fazer cálculo. A nossa turma começou com as Cássio, as calculadoras Cássio, que faziam as operações básicas e as operações científicas. Então, vejam o que a gente tem que se modernizar, estudar, se aperfeiçoar, para que a gente possa chegar um dia numa situação como nós estamos hoje. Nós temos uma carteira de clientes interessante, a gente faz projeto hoje para todo o Brasil, já fizemos inclusive alguns projetos internacionais. Na época que eu comecei, que eu estudava ainda, as coisas eram feitas na prancheta. Então, o primeiro projeto que nós fizemos em 1997, nós fizemos o primeiro projeto. Até então, eu trabalhava em outras atividades na cidade. Já trabalhei na VEG, trabalhei na Jaraguá Fabril, trabalhei vendendo produtos também.
né? Em 1997, por querer voltar para dentro de casa, assim, e era uma aspiração que comecei a ter, porque eu ficava muito tempo fora de casa, eu vi a possibilidade de a gente trabalhar com projetos e voltei aos projetos. O primeiro projeto nós fizemos ainda com nanquim, na prancheta, mas logo depois a gente já viu a necessidade do AutoCAD, já existia um AutoCAD um pouquinho mais arcaico, né? Não é o AutoCAD que nós temos hoje, mas depois migramos para o AutoCAD e hoje estamos com o nosso CAD, hoje chama BricsCAD, e a gente hoje tem o escritório há 24 anos, então 97, 2021, setembro sempre é o nosso aniversário aqui. A data precisa assim eu nunca marquei, mas setembro eu sei que é o nosso. O ano que vem então faremos bodas de prata. Escritório de engenharia. Então o nosso objetivo aqui vai ser falar um pouco dos projetos e o que fazemos. Nossa qualificação, por exemplo, qualificação profissional, né? Fazer o que você gosta, de preferência o que ama, ajuda bastante. E a gente vai, porque quando você faz o que gosta e o que ama, o que acontece? Você vai estudando as coisas, você vai atrás das coisas. Quando tem uma grande coisa que nós fizemos agora com a aquisição dos nossos as nossas duas últimas aquisições para o escritório, né? Que daí vieram pessoas novas, últimas 2, 3 até, né? Que nós temos também a Sabrine também que está conosco, né? O Jean e a Sabrine e o Luciano. Essas pessoas vieram novas. Então, para eles, o computador é uma coisa natural. Para mim, às vezes, é uma coisa não tão natural. Então, muitas vezes aqui a gente pede para eles como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Como eles são jovens, é muito mais fácil eles vir aqui e ajudar a gente. Eu faço isso, a Márcia. Por isso que é interessante a gente fazer o registro, né? Para que os escritórios se tornem dinâmicos. Se a gente for analisar a idade do Negri, a minha idade, já estamos em fase de aposentadoria. Porém, com a oportunidade que a gente tem de ter os estagiários e pessoas mais jovens trabalhando conosco, faz com que a gente tenha vontade de prosseguir no caminho e querer deixar isso aqui para que alguém leve para frente. Afinal de contas, a gente investiu muito tempo do nosso trabalho. Logo depois que eu me aposentei, o meu marido me convidou para trabalhar, me intimou, né? Convocou para trabalhar aqui. Então eu sempre penso, o escritório tem que caminhar. Hoje a gente olhando assim, fazendo uma análise de clientes que a gente já teve, nós estamos praticamente chegando a 2.000 clientes que nós já atendemos. Então isso é um número expressivo na área de engenharia elétrica, porque hoje até a gente estava conversando antes de iniciar aqui, se preparando, o que acontece? Quando alguém decide construir a sua casa, a sua empresa, a sua edificação, o que ele pensa? Primeiro, vou procurar um arquiteto, um engenheiro civil e tá tudo resolvido. Depois, como é que vai funcionar a energia elétrica nessa edificação? E daí vem a preocupação com a parte elétrica. E nós estamos aqui sempre trabalhando e investindo e justificando o fato da gente ter um escritório de engenharia elétrica e que realmente isso é muito importante numa edificação. Nessa parte, inclusive, de clientes, principalmente quando a gente trabalha com casas, a gente está trabalhando com o sonho da pessoa, né? Então, quando ele vem aqui para o nosso escritório, a gente faz uma entrevista do que o cliente quer e o que não quer dentro da casa dele, o que ele pretende de automações, etc. Então, a gente tem que respeitar ao máximo esse cliente, porque ele está ali pensando no sonho dele.
Aquela casa normalmente é a casa que ele vai construir uma vez na vida e nunca mais vai construir, a não ser que ele mude de cidade novamente, né? Então, a gente está trabalhando com esse sonho da pessoa de construir a casa própria ou de ter uma modernização no apartamento ou de ter a sua própria indústria, muitos que estão começando, né? Então, são coisas importantes. Os cursos de atualização para qualificação profissionais são importantes, nós fizemos vários durante esse período, né, até agora. Imagine, 76, como eu falei, a 81, computador, o fax veio depois e já foi embora, né? Não existe mais, né? Agora são as redes sociais, né? As feiras também, a gente visitou muitas feiras já. Nesse período de pandemia, infelizmente, a gente foi travado nesse tipo de atividade, né? E uma outra coisa que todo bom engenheiro, uma qualidade que todo bom engenheiro deve ter, na minha opinião, é ser curioso, né, daquilo que está sendo inovado. Tudo que acontece de inovação, eu tento chegar junto. Carros elétricos, né, Jaqueline? Agora nós estamos fazendo as tomadas para os carros elétricos nas edificações. São coisas diferentes que estão vindo e carros elétricos vêm com uma potência instalada muito grande. Então, se nós pegarmos, e como é que todos os condôminos de uma edificação vão ter direito a ter uma tomada para carro elétrico? Então, a gente está trabalhando bastante com isso, já desenvolvemos um processo interno aqui que também funciona. E, assim, para essa qualificação profissional também, aceitar desafios, eu acho que é importante. Por exemplo, quando o projeto da Arena Jaraguá chegou em Jaraguá, a nossa empresa aceitou o desafio de fazer a Arena Jaraguá. Atualmente, por exemplo, nós temos um aeroporto para fazer o balizamento noturno. Então, o Luciano já está a par disso, inclusive visitou já algumas obras que têm balizamento noturno. Então, o nosso escritório vai estar apto a fazer um balizamento noturno e de aprová-lo junto à ANAC. Então, a gente aceitou esse desafio e está trabalhando com esse desafio. Quero falar um pouco também do local de trabalho, que é importante. Com o que trabalhar, como trabalhar e com quem trabalhar, por exemplo, é importante. Então, vamos falar com quem trabalhar primeiro, né? A gente iniciou todo o processo sozinho. Abrimos na nossa casa, né? Nós morávamos lá, botei no quarto, o computador lá e comecei a fazer os projetos e tentar aprová-los nas entidades de aprovação, bombeiros, Celesc, no meu caso, né? Na sequência, a gente veio para essa nossa edificação que nós moramos até hoje e já montamos aqui, a Márcia e eu, esse nosso escritório um pouco diferente que estava aqui. Porém, na época você estava sozinha. Eu Isso. ainda trabalhava como professora, na época, na direção da Escola Especial APAI. Aí me aposentei, trabalhei mais 3 anos e daí voltei para fazer companhia para ele e começar a organizar o escritório. Quando o escritório começou a rodar, nós contratei uma pessoa que veio para nós já como funcionário mesmo, né? Que foi o Ronaldo, que foi o nosso primeiro funcionário. O Ronaldo já não está mais entre nós, já está para o outro Oriente, mas trabalhou conosco. E uma das coisas que o pai dele, quando a gente estava entregando ele, afinal de contas, o pai dele falou, ele sempre sonhou em ser engenheiro eletricista. Mas, enfim, o Ronaldo era muito parceiro e, além de querer ser engenheiro, ele também queria ser sócio do nosso escritório. Então, a gente sempre tem boas lembranças dessa primeira experiência que a gente teve com esse primeiro funcionário nosso. Ele era adolescente, mas a gente tem boas lembranças. Ainda hoje eu digo, quando acontece alguma coisa difícil, eu sempre lembro dele e digo, ele vai ajudar a gente a resolver essa questão que não está muito certa. Na sequência desse trabalho, vieram outras pessoas
E daqui a pouco a gente sentiu a necessidade também de ter uma administração financeira no escritório, que acabava recaindo todas as coisas, como uma boa parte de vocês que já são profissionais já fizeram, sabe que acabavam recaindo as cobranças, os pagamentos, etc. Parte financeira e as contratações de produtos, tipo software, tipo impressoras, computadores mesmo. Então, a gente contratou, daí eu fiz essa intimação e a Márcia veio trabalhar conosco. Então, já pediram para nós fazer um case já de como trabalhar com a mulher. Então, a gente está pensando em fazer esse case. Só registrando, passou já por nós aqui no escritório uma média de 15 pessoas, de adolescentes, jovens que eram bolsistas, na grande maioria, oriundos da Secretaria de Educação Municipal. Então, trabalhavam lá e a gente, quando precisava, fazia um contato com a secretaria e eles se encaminhavam. Então, nós tivemos oportunidade de encaminhar alguns jovens, alguns adolescentes para o mercado de trabalho. E isso para nós é uma satisfação, porque você ter um escritório de engenharia e você pensar só no seu trabalho, só na tua parte financeira e você não pensar numa parte social, fazer alguma coisa por alguém, ajudar alguém a evoluir. Então, a gente fica muito feliz. Nós temos pessoas hoje que são técnicos, pessoas que se formaram em engenheiro, pessoas que trabalham com tecnologia. Pelo menos 2 engenheiros formaram aqui dentro do escritório. Do escritório. Uhum. Então, isso para nós, de alguma forma... Nós temos também 2 empresários também que se formaram aqui dentro do escritório. De uma certa forma... Que a gente estimulou, né? Daqui e estímulos também. E continuam tendo contato conosco. Isso que é mais bacana, né? E alguns concorrentes também, lógico, faz parte da, isso faz parte da coisa, né? Então, depois, um dos exemplos de contratação que nós temos, que é uma pessoa assim, que a gente admira muito e que a gente tem muito carinho, tá? É a Jaqueline. A Jaqueline chegou no escritório em 2013, né? Então, queria que a Jaqueline falasse alguma coisa também, porque eu acho que assim, o escritório é feito por diversas pessoas, e as pessoas colocarem as suas experiências dentro para vocês e para nós também, é muito legal. Eu não sei o que ela vai falar, mas vamos ver. Então, boa noite. Meu nome é Jaqueline, eu trabalho no escritório há 8 anos. Iniciei aqui em 2013. Antes eu trabalhava na prefeitura, né? Fui uma dessas que a Márcia que foi indicada para vir trabalhar aqui. E... Ai, meu Deus. E lembro que quando eu vim fazer a entrevista aqui no escritório, o Luiz pediu para mim se eu já conhecia o AutoCAD, né? E eu nem fazia ideia do que era, não tinha nem noção. Aprendi do zero, sem nenhuma experiência, né? E hoje eu já domino bem o programa, Só complementando, assim, a Jaqueline, então, hoje ela é uma pessoa que praticamente ela tem um entendimento de como o escritório é conduzido. A gente hoje, quando sai do escritório, a gente fica assim despreocupado. Eu já vou passando 10 coisas para ela. Jaqueline, se isso, se aquilo, tu sabe assim, busca lá, faz aqui, tu sabe onde está. Então, além dela estar aqui trabalhando também com os projetos, ela é nosso braço direito. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu posso dizer que ela é o nosso faz tudo. E eu tenho bastante limitação na parte de computação, porque a gente viveu um outro tempo, uma outra profissão. Então, vira e mexe, eu estou aqui. Jaqueline, eu preciso da tua ajuda. Né? E a gente tem que agradecer as pessoas que estão aqui, que estão ajudando a gente a avançar nessa nossa trajetória. Só a funcionária mais velha daqui. Hoje ela no momento é a mais idosa daqui.
Então, eu faço projeto elétrico, né, preventivo e cabeamento de residências, indústrias e comercial. Faço a parte de projeto de micro e mini geração também, que no escritório a gente tem em torno de uns 230 projetos de micro e mini geração. Esses todos foi feito por mim, né, parte de desenho e aprovação. E agora eu me passaram um novo desafio, que é mexer no BIM, né? Que é um programa novo que ainda estou aprendendo a mexer, né? Que é um projeto feito em 3D, que mostra mais detalhado o projeto, como vai ficar as tomadas, a parte da tubulação. E acho que é isso. Assim, quando a gente faz eu e a Márcia, a gente decidiu assim, quando nós precisávamos de alguém e a gente sabia que esse alguém não tinha no mercado, então a gente ia para as escolas e procurava os exponenciais da escola. Então, qual que é o menino da 8ª série ou do 1º grau que quer trabalhar e que é um menino que tem boas notas, é um menino que é esforçado, ou um menino que eu digo seria um menino, ou uma menina também, né? Porque a gente teve, por exemplo, hoje no escritório nós temos 2 meninos e 2 meninas, então nós não temos essa restrição assim de meninos e meninas, mas a gente procurava o aluno, então acho que é melhor, né? O aluno que era exponencial dentro da sala de aula. E quando a gente ia na prefeitura procurar os bolsistas, também nós pedíamos qual que é o bolsista que é um bolsista bom, que trabalha, que ajuda, que se empenha, porque a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar e que tenham vontade de trabalhar. Na sequência, agora daí, uns 2 anos para cá, 3 até atrás, né? Nós estamos pensando na transição do escritório. A gente quer que o escritório continue. Como eu não tenho os meus filhos que vão seguir o escritório, então nós temos 2 estagiários que vieram para cá. Primeiro veio o Luciano, em 2019, depois veio o Jean, em 2020. Do Luciano, a gente recebeu o sim positivo agora de que ele gostaria de continuar conosco, né? Então a gente colocou ele no quadro da empresa e já com a participação financeira da empresa, né? É importante colocar que ele é oriundo, até gostaria que ele falasse, né? Do Instituto Federal. O Instituto Federal. Ele era bolsista lá também, né? Ele já tinha... E foi mais uma coisa que a Márcia pescou assim também. Ligou para lá, quem que é o menino que é legal, que tem conhecimento e tal. Daí o coordenador de curso lá falou para se você pegar esse menino aqui, não vai ter problema. Então nós esperamos não ter problema. Luciano, fala um pouquinho aí, vai. Sim, eu meio que caí de paraquedas aqui dentro, né? Foi um convite que eu recebi na época, em 2019, do coordenador. Minha origem, né, totalmente fora do contexto que eu vivo hoje, mas vim de família que trabalhou de agricultura sempre, como assim o seu Luiz e a dona Márcia também vieram dessa história diferente da minha família. Eu sou a primeira pessoa que está fazendo uma graduação, então a primeira que saiu da roça, do meio do Bananal, para fazer uma graduação, né, assim, uma saída diferenciada, né, meu pai, assim, todo resistente de certa forma, né? Temendo assim, mas entrei então na formação para engenharia, foi sempre uma área que eu gostei muito de trabalhar e estar. Comecei então da carreira profissional, então como bolsista de projeto de extensão no Instituto Federal, onde eu faço a graduação hoje. E depois fiz outros projetos também, trabalhei um tempo como estagiário lá próprio dentro do Instituto Federal. E depois recebi o convite então para vir trabalhar aqui. Foi uma surpresa grande para mim, estava acabando o meu período de projeto lá no Instituto e estava assim, o que eu vou fazer agora? E recebi o convite para vir para cá para trabalhar, era uma área que eu tinha interesse em conhecer, né? Não trabalhei, nunca tinha também trabalhado, mas tinha interesse em conhecer e aceitei o convite.
Então, já passaram mais de 2 anos aí trabalhando agora. Né? E para nós, assim, foi realmente uma grata surpresa, porque o Luciano, de certa forma, agregou bastante aqui no escritório. Como eu disse, você trabalhar com jovem é fantástico, porque te obriga a avançar, a querer aprender e aprender coisas novas. E eles também, enquanto jovens, também conseguem visualizar, vislumbrar novas possibilidades. E para nós, assim, é bem importante, porque o escritório, a gente sabe, a engenharia evolui, a computação, todo dia é coisa nova. E com o Luciano, o Jean, e temos agora mais uma estagiária também, que o Luciano acabou convidando e está aqui com a gente, todos os dias você está pensando em coisas novas, projetos novos. Sim, são ideias, perspectivas diferentes e assim, como eu sempre digo, a gente comenta direto, é sempre uma via de mão dupla. Então a gente está aqui dentro do escritório, a gente tem as pessoas que têm a experiência, têm a formação, tem toda a carreira de trabalho já, né? Toda a experiência, 24 anos não é algo que começou ontem, né? Fora os outros anos de experiência. Mas e a gente chega com essa ideia de renovação, então talvez, né? De uma perspectiva nova, um novo olhar assim e ideias diferentes, né? O seu Luiz está formado há 40 anos, a gente não é formado ainda, né? Então está no processo de formação, terminando, e a gente vê as diferenças, assim, ele comenta, na minha época a gente calculava tudo na mão, hoje a gente pega o software lá, faz tudo automático praticamente, tem uma visão diferenciada, né? Mas são opostos que se complementam, com certeza, né? Nessa formação. A gente sempre fala assim, aqui eu com a Márcia, a gente tem, normalmente, os grupos, tem um grupo que nós possivelmente vamos empurrar a cadeira de roda deles. São todos mais idosos? E tem um grupo igual a gente, e tem um grupo que nós temos que possivelmente vai empurrar nossas cadeiras de rodas. Né? São jovens. Então, assim, a gente tem, e a gente vive, a Márcia e eu, nós gostamos de viver assim, com os grupos de pessoas que têm mais experiência que nós, com os grupos de pessoas que têm a mesma experiência ou mesma idade que a gente, e também gostamos muito de trabalhar com as pessoas que são mais novas que nós. Tipo, a minha banda, né, que eu sou o mais velho, então eles vão empurrar a minha cadeira de rodas com certeza. Mas e também tem os mais novos dentro da banda, né? Tem os de 50, de 40 e assim por diante. Eu costumo sempre falar que na nossa profissão dificilmente a gente fica rico, mas com certeza, se nós trabalharmos, tivermos afinco, e produzirmos com seriedade as nossas coisas, nós vamos ter uma vida confortável. Não existe engenheiro que trabalhe dentro da profissão que não tenha serviço para fazer. Tá? Então, isso também falo para eles. Né? Quando eles escolheram essa profissão, eles podem chegar, quando eles chegam no escritório, eles não sabem ainda o que vai acontecer. Né? Mas eu sempre digo que realmente uma vida pelo menos confortável, quem é técnico, o país precisa de muitos técnicos. O país tinha uns 4 anos atrás, a quantidade de técnicos que o Brasil precisava era de em torno de 450 mil técnicos, de todos os níveis. De todas as áreas. Né? Então, o Brasil precisa de muitos técnicos. Nós temos hoje muitos técnicos sobrando em áreas onde existe superpopulação de técnicos, onde existem as faculdades. Mas nós temos muitos lugares fora dessas áreas que existem muitas necessidades. Quando a gente viaja o país para fazer qualquer projeto, a gente vê as diversas necessidades que se existem de técnicos. Né? E os clientes? Onde estão, quem são, como vou atendê-los, né? São 3 perguntas que qualquer profissional tem que fazer para si quando começa um trabalho, quando abre o seu escritório, né? Onde estão os meus clientes? Quem são? Como vou atendê-los? O que eles vão precisar, né? Nós produzimos aqui, por exemplo, hoje,
A gente produz projeto elétrico em geral, industrial, comercial, residencial, projetos de automação, projetos de média e baixa tensão. E nós temos projeto hoje feito na Bahia com 3,6 mega de subestação. Temos um projeto feito no Oeste com 6 mega de subestação. Temos um projeto em Joinville com 4 mega de subestação. São projetos de média tensão, com 13,8 ou com 21,3 kV, né? E temos muitos projetos de automação hoje, de ETS, de ETAs, na parte de saneamento básico, isso, me escapou a palavra aqui, saneamento básico. A gente tem muita coisa de automação, de telemetria, que a gente faz os projetos aqui, não é, Luciano? Sim. Luciano está agora concluindo um projeto grande, nós fizemos em todo o litoral do Paraná. Então, o litoral do Paraná inteiro, praticamente, o projeto de automação das ETAs, da parte de tratamento de água, está sendo feito dentro do nosso escritório. As nossas parcerias normalmente são com os engenheiros civis, outros engenheiros eletricistas, arquitetos. Os nossos grandes clientes são os clientes indiretos, porque o engenheiro civil às vezes fecha o projeto junto com a gente, o projeto elétrico, né? O arquiteto fecha uma casa, fecha com a gente a casa também. Alguns networks que eu acho que são importantes, né? Primeiro, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, né? Eu acho que quem está aqui da nossa região deve sim se associar. É um network importante, hoje são 200 e poucos associados. Já se sai de um 0 para 200 amigos, pelo menos. E você que é de outra cidade, procure uma associação de classe da sua cidade, é importante. O CREA Júnior hoje é um grande colocador para os escritórios de engenharia de profissionais que estão vindo, né? O CREA, de uma maneira, através da sua inspetoria, dá a parte legal, porque hoje você emitir uma ART é você ter uma parte legal. E muita gente não sabe, muita gente que está se formando, que está trabalhando, que nós temos uma caixa de assistência que tem muito dinheiro, acima de 300 milhões, disponíveis para os profissionais. Basta que você seja associado. A assistência chama Mútua SC, tá? Que vocês também podem trabalhar. As associações comerciais sempre precisam de profissionais para ajudas de muita coisa. O nosso escritório já fez, inclusive, laudos periciais para usos judiciais, né? Então, a gente já trabalhou para diversas coisas. Esses 24 anos que nós estamos trabalhando apareceram desde a eletrificação da casinha de cachorro aí, até as coisas mais complexas, com muita automação. E a gente tem, na medida do possível, tentado atender todos os clientes que tenham essas demandas. Acho que é importante falar dos laudos. Sim, a gente faz laudos, todos os laudos. Nós fazemos também o que tu queres falar mais, além dos laudos? Não, a parametrização de... Sim, a parte de alta tensão a gente faz praticamente inteira, né? As parametrizações dos relés, o estudo de proteção, quando a subestação está acima de 500 kVA, a gente faz hoje nós fazemos o laudo da luminância, da luz de emergência, o laudo da sonorização dos alarmes de incêndio, os laudos da resistência ôhmica dos para-raios. Jaqueline, quer falar mais alguma coisa? Não. Não?
A título de organização assim do escritório, eu só vou registrar algumas coisas que eu acho bem interessante. Nós temos aqui uma organização interna e que nos facilita sempre que esse nosso cliente retornar por alguma necessidade, fazendo uma ampliação ou porque precisa da documentação, enfim. Então, nós temos, a nossa organização funciona da seguinte forma. Tem um nome e ele tem um número aqui dentro do escritório. Todos os projetos? Todos os projetos. Se você pedir hoje para nós um projeto de 97, nós temos ele disponível, integral. Logicamente, é um AutoCAD um pouquinho diferente, mas ele vai funcionar. Então, isso é bastante importante dentro de uma organização de escritório, que você tenha todos os projetos que algum dia você já executou, eles bem organizados, para que a gente possa, em determinado momento que o cliente retornar, você atender, e mesmo a título de organização. Então, nós temos todos enumerados, todos pontuados, todos identificados, e a gente, às vezes, se surpreende com clientes que depois de 5, 10 anos, retornam aqui pedindo o seu projeto, ou porque se desorganizaram no decorrer do tempo e não tem. Isso é bastante importante. Uma outra coisa que a gente faz quando nós atendemos o cliente com seus projetos, nós normalmente, quando terminamos o projeto, nós chamamos o cliente, para o cliente sentar aqui, ver o seu projeto, ele participa da conclusão do projeto. Porque às vezes a gente imaginou que o cliente quis determinada coisa em determinado lugar, mas ele pensa diferente, a expectativa dele é outra. Então nós também temos isso como uma oferta para o nosso cliente. E também sempre nos dispusemos a fazer, depois do projeto estar concretizado, ele edificou a casa dele, mas no meio da construção ele pensou diferente, ele colocou uma tomada num lugar diferente do que está no projeto, a gente sempre deixa aberto para ele voltar aqui e a gente... Fazer o as-built, né? É isso aí. Então, isso também é bem importante. E nem sempre a gente tem que se preocupar, eu e o Luiz temos uma prática aqui dentro. Não, ele veio, ele voltou, ele mudou o projeto, já vamos cobrar. Não é assim. O cliente, ele precisa também ser atendido. Ele pagou pelo seu projeto, na época que a gente cobrou foi um preço justo, então a gente sempre procura fazer essa oferta no final. Eu acho que assim tem que haver uma parceria entre o escritório de engenharia e o cliente. A gente gosta que o cliente da gente fique assim, bastante satisfeito. E uma outra coisa que nós temos aqui também. Aí o Luiz faz os orçamentos, tal. Às vezes ele me chama, Márcio, o que tu acha disso? E eu pergunto para ele, você acha justo? Vai ser justo para quem for pagar o projeto? Então, sim, tem pequenas nuances que a gente tem que sempre ponderar, sempre pensar, e eu acho isso bem importante. Nós temos clientes que a gente trabalhou hoje são nossos amigos, isso é muito bom, sabe? E também no final do projeto a gente perguntar para o cliente se ele ficou satisfeito, isso também é importante. Porque a gente daí consegue... Né? O pós-venda a gente tem feito também. Também, isso é bem importante. A documentação também, o cliente ter o seu projeto, a gente entregar o projeto para o cliente, ele levar, isso é um documento, é a história da vida dele, que ele projetou uma casa, que ele contratou um projeto elétrico a ser feito, então a gente gosta de entregar uma pasta com a documentação. Nós também enviamos para o cliente por e-mail o projeto para que ele possa abrir, para que ele possa analisar. Com os meios digitais que tem hoje, é bem importante assim que o cliente tenha também podendo abrir dentro da sua tela de computador o projeto, podendo dar um zoom, aumentar. Então a gente sempre manda numa tecnologia que todos têm, que é o PDF. Aí todo mundo pode abrir o projeto em casa e também verificar. E, inclusive, pode fazer os comentários eventuais que queira. Nós damos uma cópia para o cliente, que é a cópia de obra, onde o cliente, o próprio eletricista, às vezes,
coloca algumas necessidades, porque do que o cliente precisa mais, né? Uma outra coisa. Queres colocar mais alguma coisa, Jaqueline? Não? Não? Luciano, queres colocar mais alguma coisa? Sim, algumas coisas que eu acho interessante também. Assim, até como o seu Luiz já comentou, Dona Márcia também, a gente sempre vive em constante evolução, assim, né? A gente percebeu ali desde do começo que a gente entrou aqui, que eu entrei aqui, depois que o Jean e a Sabrina entrou, que a gente sempre está em constante evolução. Tanto no ambiente de trabalho, né, que é um ponto importante, as relações interpessoais que a gente tem aqui dentro do próprio escritório, né, para a questão de convívio e troca de experiências. A gente costuma muito aqui na área de projetos, a gente está trocando experiência. A gente fez o projeto de tal forma, nesse projeto aqui, mas isso depois no outro a gente tentou replicar, não deu certo. E a gente troca essas experiências né, entre nós mesmos, aqui dentro do escritório, né? Cada um trabalhando em uma parte diferente. A Jaqueline tem uma experiência hoje muito grande em realização de projetos de energia solar, né? E eu já mais trabalho com parte de automação, o Jean na parte de eletrificação, assim como a Sabrina. Então essa troca também é interessante. E não só isso, né? A questão do network que a gente consegue para os clientes. A gente está lá atendendo uma necessidade, assim como a Dona Márcia comentou também, né? Clientes que viraram amigos e que trouxeram experiências de vida e de trabalho profissional para a gente também são importantes, né? E somando a isso tudo, né? A atualização profissional que é muito importante, né? Que a gente busca. Hoje a maioria já conhece, né, a metodologia BIM de trabalho. A gente está introduzindo aqui no escritório também, e é uma coisa muito importante, né? Mais na para que eu e a Jaqueline hoje trabalhando, começamos lá do zero sem saber o que era, do nada, fomos aprendendo passo a passo, um pouquinho de cada vez, e hoje a gente já consegue com uma certa maestria executar os nossos projetos nessa metodologia e que é uma necessidade dos clientes também, né? E que vem se apresentando, não só isso, né? Tá normatizado hoje que daqui a um tempo todos os projetos vão ser em BIM. Mas então essa atualização, tanto do profissional quanto das metodologias de trabalho são muito importantes e elas agregam bastante, né? Seja o trabalho de automação, dos métodos que a gente utiliza para realizar os projetos. Então dentro de um escritório isso é legal, e é importante, né? E leva a gente mais longe, né? E também atende às novas demandas e às novas necessidades que a gente tem dos clientes, né? Com certeza. Uma coisa que também eu acho que é legal, assim, né? Por isso que eu pedi para essas pessoas estarem aqui, é que a gente gosta de ouvir também o que eles têm a dizer em determinadas coisas. Volta e meia, eu paro atrás, peço, mas o que você acha disso daqui? Você acha que é legal isso aqui? Então, a partir desse momento que a gente troca essa experiência, que nem o Luciano falou, né, a gente começa, todos ganham, né? Porque a troca, ela aumenta. A Jaqueline, depois que nós começamos esse processo aqui, que é um processo que tem 2 anos agora praticamente, a Jaqueline evoluiu muito, assim. A gente tem notado dia a dia que ela tem, e ela soltou mais no trabalho, então a gente gosta bastante de tudo que aconteceu e dessa metodologia que a gente está adotando. Vocês viram que a Márcia fala bastante. O nosso local de trabalho é esse aqui. Tá? Então, antes cada um trabalhava, o Luiz tinha o espaço dele, eu tinha um espaçozinho aqui e o pessoal trabalhava aqui. E como a gente está sempre de olho no que as coisas estão acontecendo, a gente percebeu que hoje os novos escritórios, todos, estão trabalhando juntos para a gente ter a troca, para a gente ficar junto, para a gente dividir. E daí também nós já estamos nesse nosso novo molde aqui dentro do nosso escritório. Quando um conta uma piada, todo mundo ri, né? Bom, eu queria... se mais alguém tem alguma coisa? Não sei se está faltando Então, tá alguma bom. coisa. Eu gostaria só de fazer uma conclusão desse nosso trabalho aqui para poder encerrar aqui e dizer que profissionais liberais que resolverem abrir o seu próprio negócio têm boas perspectivas de crescimento. Mas a dedicação, o amor à profissão, o aperfeiçoamento profissional e muito trabalho farão cada um de vocês que são profissionais liberais e que desejam abrir o seu negócio
chegar onde almeja. Nós agradecemos a todos, agradecemos a atenção de vocês, estamos aqui disponíveis. Eu acho que foi pensado em perguntas também para respostas. Produção, tá pensado em perguntas e respostas aí? Sim. Pode abrir. As pessoas que eventualmente quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma curiosidade referente a isso que nós pusemos aqui de uma forma bem aberta para vocês, fique bem à vontade, nós estamos disponíveis. É para digitar? A produção está me falando lá de trás que é para digitar. Diretora de produção está me falando, ó, digita, por favor, as perguntas aí. Então, estamos aqui com o pessoal de... A retaguarda, aqui, ó, né? a retaguarda. Nós estamos aqui em 4, mas na retaguarda tem mais 20 trabalhando. Sem perguntas, só elogios. Opa! Obrigado, Suelen. A Suelen sempre ela já foi presidente da associação, ela sabe o quão importante é esse network da associação. E a Suelen é uma excelente profissional também na cidade, tem excelentes trabalhos. Assim como tem também a Cris Bittner, que está aqui conosco, também é uma profissional Parceira de longa data, né? renomada aqui na cidade. Ela está de diretora aqui por trás, ela só está fazendo gesto lá. Parece o técnico do Palmeiras, correndo e fazendo gesto no campo, esse jogador jogar a bola. Opa, mandaram antes mais um negócio. Tá aparecendo mais uma pergunta aí. Parabéns, escritório negro. Eles super prestativos e eficientes. Super abraço a todos. A Guerreira Jaqueline mandou parabéns, uma empresa de pessoas de sucesso. Ok, a gente agradece a todo o pessoal. Ruth, que bom que você está ouvindo. Eu quis A Ruth e a Ruth, né? Eu quis hoje, durante o dia, mandar para vocês que eu queria que você nos ouvisse também. Que bom que você está nos ouvindo. Uma das profissionais de maior renome aqui dentro de Jaraguá do Sul, Ruth Borba. O Carlos, pode fazer a pergunta. O Carlos vai perguntar também? Está na retaguarda. Uma pergunta aí dos ouvintes é a seguinte: quão importante é a automação do projeto do escritório? Se eu quiser buscar um histórico para apresentar no cliente, para utilizar no projeto futuro, o que essa base automatizada, guardada na memória, ajuda o escritório? Ajuda bastante, porque assim, tudo que nós temos aqui, nós temos hoje na nuvem, né? O Luciano veio e botou nós nas nuvens. Então, deixa eu mais ou menos, né? Eu acredito que seja não só importante como documentação, mas também como um histórico de trabalho, né? Sim. Então, você tem toda uma experiência de trabalho. Nós enfrentamos um problema há pouco tempo atrás, né? De quase perdemos todo esse histórico, então a gente passou por um processo de atualização, de automatização maior ainda, né? Antes a gente trabalhava com backup de projetos, né? Um histórico de projetos local, numa máquina aqui que nós tínhamos, né, num servidor, e não tínhamos nenhuma outra forma. Então, colocamos tudo na nuvem, hoje a gente tem acesso remoto de todos os locais. Mas, além de ter desse histórico, né, a documentação e o acesso fica muito mais facilitado, né? Então, antes a gente tinha todos aqueles arquivos em papéis e até a documentação antiga que a gente tem ali, sempre eu estou falando com a dona Márcia, vamos digitalizar isso, vamos reduzir espaço e vamos facilitar o nosso acesso, né? Porque além de tudo, além de você ter o histórico, você consegue facilitar tanto o acesso para o seu cliente, né, a forma que você disponibiliza para ele, como você também tem um acesso mais facilitado dentro do próprio trabalho, né? E tem muita coisa assim que eu tenho na memória. Então, por exemplo, a gente está trabalhando às vezes num projeto, eu falo, esse projeto nós temos na memória do projeto X lá. E daí? Jaqueline, vai rapidinho lá no número, né? Jaqueline busca o projeto, a gente verifica, precisa fazer um espelhamento, mas o projeto às vezes é igual, um Ctrl+C, um Ctrl+V resolve
boa parte do trabalho. Um trabalho bem grande que a gente teria que fazer. Uma parte dos trabalhos a gente tem que trabalhar ele inteiro, né? Mas às vezes alguns dados do trabalho, como vocês também, né, arquitetos e engenheiros civis, né, sabe que algumas coisas a gente busca lá em um projeto que já fez. Para nós fica bem facilitado isso. Nós basicamente hoje não temos mais o conhecido arquivo morto de papel. Estamos eliminando. A gente praticamente zerou, não temos. Nós estamos agora com mais 10, 15 projetos que nós temos que revisar, mas não temos mais arquivo morto de papel. Eu não sei se vocês notaram, existe uma evolução dessas coisas todas assim que vão acontecendo, né? Nós tínhamos o arquivo morto de todos os projetos, porque a gente teoricamente teria que guardar todos os projetos por 5 anos, não é? Depois que ele sai daqui do nosso escritório. Então agora nós não precisamos mais fazer isso, porque nós jogamos na nuvem, jogamos em outros lugares, não precisamos mais ter o arquivo morto. Então esse arquivo morto todo que tinha, nós fomos eliminando esses papéis e fomos... agora nós não temos praticamente mais nada de arquivo morto, né? De nada. Só nota e coisa para pagar, né? Boleto. É isso que nós temos. O que fica no histórico, fica a RT, fica a lista de material, o projeto propriamente dito, memorial, está tudo ali. Então isso também já é uma coisa positiva. Eu queria falar mais uma coisa de importância da associação... da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul. Nós, aqui em Jaraguá do Sul, nós sempre mantivemos os engenheiros e os arquitetos unidos e trabalhando junto. Uma força muito grande sempre fiz para que isso continuasse sendo assim, engenheiros e arquitetos juntos. Então, eu gostaria muito que a associação sempre se mantivesse como engenheiros e arquitetos. E essa associação, ela já foi muito importante e ela foi e continua sendo muito importante para Jaraguá do Sul. Porque assim, quando um engenheiro hoje tem alguma coisa que precisa fazer num órgão aprovador de projeto, vamos falar prefeitura ou Celesc ou em algum lugar, e ele se sente meio acuado, porque sabe que se ele de repente se manifestar de alguma forma, vai haver uma perseguição para os projetos. Isso não acontece de fato, mas às vezes a pessoa se inibe com essa ilusão de que possa haver uma... Na associação ele tem uma voz que fala por ele. Então a Associação de Engenheiros e Arquitetos ela é muito importante. Eu queria muito que os jovens que estão vindo agora resolvessem novamente trabalhar com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, com esse network que é importante, e com o que ela pode dar. Nós já tivemos influência política fortíssima em Jaraguá do Sul. Debates políticos foram feitos dentro do CPL, a Associação de Engenheiros já mediou debate político entre candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul. Gostaria muito de voltar a ver esse tipo de coisa. Talvez não corram mais dessa forma. Mas a Associação de Engenheiros e Arquitetos trabalhou aqui no VLT, trabalhou no Centro Histórico de Jaraguá do Sul, trabalhou em projetos novos, trabalhou agora na Via Verde e no Parque da Inovação, né? Então, a nossa influência dentro de Jaraguá do Sul é uma influência muito grande. E a gente tem muito mais para dar. Nós precisamos de oportunidades, né? Precisamos de oportunidades dos órgãos públicos que queiram que a gente trabalhe para eles. Então, a associação, gostaria de reforçar esse entendimento da associação e gostaria que vocês todos que pudessem voltassem à associação com força total. Mais alguma coisa, Carlos? Sim, então mais uma aqui. Vocês já estão há alguns anos na estrada, né, e passaram por alguns momentos desse país. Então, como manter a saúde financeira no escritório de engenharia e principalmente como manter a saúde mental dos proprietários, no caso do casal? Certo. Eu acho que é uma pergunta extremamente importante. E eu vou responder essa pergunta com alguma coisa que um grande empresário já falou. Veja menos televisão, trabalhe mais, se preocupe menos com os governos e se preocupe mais com o seu escritório. Que os governos vão e vêm, né?
O nosso escritório aqui é aquilo da onde que nós tiramos nosso dinheiro hoje. Eu não estou preocupado com os governos e nunca estive preocupado com os governos. Logicamente, eu tenho minha opinião política, eu tenho a minha preferência política, mas eles não interferem aqui dentro. E nós discutimos política aqui normalmente aqui, cada um com a sua opinião. Assim, uma coisa que eu, já aproveitando essa pergunta, eu gostaria muito de falar. Esse novo ano que está vindo aí vai ser um ano de muitas encrencas políticas. E ver as famílias se degladiando por causa de políticos que nem estão perto de você é muito triste. Então, assim, gostaria muito, muito mesmo, de que todas as famílias conseguissem uns respeitar as opiniões políticas dos outros sem se agredir. Logicamente que a gente está inflamado por quê? Por causa da corrupção, por causa de um monte de coisas que nosso país tem, teve e terá. Né? Quando alguém fala para mim, mas nos Estados Unidos não é assim. Não, lá tem corrupção também. Tem algumas coisas. Na Europa não é assim. Tem também. Tem as coisas também. Pessoas boas e más existem em todos os níveis. O que nós temos que fazer nas nossas famílias para esse novo ano que está vindo é dizer, tem a sua opinião política, mas não me agrida com ela, sabe? Não me agrida. A minha opinião política é minha também. Eu vou manifestar se você me pedir, mas não vou te agredir porque você tem uma opinião diversa da minha. E na verdade, até falando assim da parte financeira, né, é que nós, enquanto escritório de engenharia elétrica, a gente tem que ter assim sempre uma organização financeira. A gente não faz projetos de custas financeiras muito altas, uma organização, porque... Sempre pé no chão. Sempre pé no chão. Porque o escritório, a engenharia elétrica, ela não é primordial numa edificação. Então, a gente sabe que a gente tem que Muitos estar... fazem a instalação sem projeto elétrico. Né? Então, a gente sempre tem que ir medindo. Sempre pensando na frente, fazendo orçamento, negociando com possíveis clientes nossos, engenheiros, arquitetos. E de uma maneira geral também a gente não sofreu a influência de governos assim até então. Pandemia também. Não, nem com a pandemia mesmo, né? Nem com a própria pandemia. A gente conseguiu se manter. Se manter com um nível de trabalho em função de que nós fizemos um grande trabalho em cima da nossa carteira de clientes, em função de que nós estamos acabando um trabalho agora, nós já estamos planejando o próximo passo, né, Luciano? Nós já conversamos sobre isso. Estamos acabando um grande trabalho agora, já estamos planejando o próximo passo. O que nós vamos fazer depois disso? Né? Que nós vamos estar com um trabalho um pouco mais reduzido em função de coisas. E isso aconteceu sempre. Então, quando a gente tinha pouco projeto, a gente tinha muito laudo. Como nós temos, assim, algumas coisas diversas que a gente faz no escritório, não faz. A gente não tem todos os ovos numa cesta só, né? A gente consegue manter, mesmo quando uma das cestas cai no chão, a gente consegue manter um nível de trabalho, pelo menos, para os 4 profissionais. A Jacqueline, tu lembra alguma vez que ficou sem trabalho aqui? Não. Então, isso que é importante. Assim, a gente sempre manteve assim, um nível de trabalho. Às vezes a gente tem trabalhos a mais aqui, mas de alguma forma a gente sempre teve trabalho para manter o escritório funcionando. E o envolvimento político do escritório, eu sempre falei para o Luiz quando ele presidiu a Associação dos Engenheiros, depois no CPL. A gente, enquanto escritório, não tomar partido político. Isso é muito importante. E o Luiz falou, né, o próximo ano, de famílias. Eu até falo de profissionais, né? O envolvimento político e até se degladiarem por conta de política e formar inimizades, racha dentro de uma associação, isso não leva a nada, muito pelo contrário.
Próximo ano é um ano de juntar esforços para que a gente consiga suplantar essas dificuldades que até então a gente tem enfrentado a nível político. E assim, o nosso país, ele exatamente tem tudo. E muitas pessoas vêm aqui, principalmente do exterior, e dizem: como é que você tem tudo e vocês não são o maior país do mundo? Né? Então nós temos que trabalhar para isso mesmo, para o nosso país ser o maior país do mundo, porque nós temos exatamente tudo. Nós temos alimentação, temos Clima. minerais, temos clima bom, temos tudo. Então nós precisamos mesmo parar de brigar por picuinhas e começar a trabalhar por um país melhor. Eu acho que uma coisa que ele falou há pouquinho da pandemia, que também isso a gente viveu um novo tempo dentro do escritório, porque nós tínhamos muitas reuniões presenciais, visitas a clientes, o Luiz tinha deslocamento para cidades, para Curitiba, Florianópolis, tal. E com o advento aí da pandemia, a gente se reorganizou e todos nós aprendemos a viver um outro tempo, e eu acho que algumas coisas vão ficar. Eu acredito até que para facilitar a vida, o andamento do escritório. Mais alguma coisa, Cris? Carlos, quer fazer uma finalização aqui, Carlos? Agradeço mais uma vez. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. A gente está bem disponível aqui. A gente continua, o nosso escritório está aqui para trabalhar para vocês. Jaqueline quer levantar daí para o Carlos vir, para o Carlos fazer a finalização. Carlos, nosso presidente da associação atual, está trabalhando bastante para que a associação possa realmente suplantar as dificuldades que ela mesma tem, né? Errado? Sim. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal da Negra Engenharia, a esse casal aqui que, além de parceiros de profissão, são amigos, né? Eu encontro-os pela manhã caminhando na nossa atividade matinal de exercício. E é muito importante entender o recado, né, que a Negra nos deixou. Então, é um exemplo de empresa que passou anos por algumas crises, né? O casal trabalhando junto, atentaram para a organização financeira, o quão importante é. E eles brincaram no início, né, que tem uma certa dificuldade de avançar. E no final, né, a Márcia deixou bem claro que elas souberam superar essa dificuldade tecnológica, souberam entrar dentro da pandemia e com isso reduzir custos e usar as atuais ferramentas existentes. E acredito que esse é o grande legado da noite, né? A história da empresa, adaptar-se aos tempos e não deixar que os agentes externos atrapalhem a sua empresa. Então, espero que todos tenham aproveitado a noite, tenham entendido o recado, né? Não é... Poucas empresas de engenharia, eu já vi algumas empresas nascer e quebrar, inclusive empresas grandes que estavam alavancadas em outros sistemas. E aquilo que o Luiz Negri falou, quando se trabalha sério, não há falta de trabalho para engenheiro, né? E nós sempre brincando, desde que eu veio trabalhar em Jaraguá, eu sempre ouvi o nome do Negri, ele sempre ligado à associação, sempre lá brigando pela associação. E o Negri falou algo que é importantíssimo, né, que o engenheiro faz muito pouco, que é o network, é o manter esse laço de amizades. E aquilo que o Negri falou é verdade, quando você forma, você está sozinho no mundo. Se você está dentro da associação, tu já parte com 200 contatos, né? Inclusive com a chance de vir ao escritório e começar uma profissão aqui. Então, agradeço novamente, imensamente a participação de vocês, em nome dos seus engenheiros, em nome de todos os patrocinadores que apoiaram esse evento. Lembro a todos que amanhã teremos o segundo dia, né, onde iremos falar de normas, iremos falar de inspeção, né? Termos que vocês ouviram falar hoje, amanhã vocês podem entrar numa parte técnica, né? E, pessoal, sinto-se abraçados, né? Lisonjeados pelo momento. A gente agradece. Muito bom compartilhar e receber o conhecimento de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Estamos à disposição. Boa noite.
Você é engenheiro, arquiteto ou trabalha na área de tecnologia? Conheça a CredCre, uma cooperativa de crédito focada nesses profissionais há mais de 16 anos. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais com as menores taxas. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. CredCre é cooperativa, é digital, é para o sul do Brasil. Seja um cooperado.
A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina. Engenharia para a vida.